Muito bem, meus amigos, salve nação corintiana, salve vocês que me acompanham aqui no meu canal Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Salve o Corinthians! Estou de volta aqui com o meu programa para falar cada vez mais sobre o nosso todo-poderoso Timão. E agora, sim, com um certo alívio, com um certo podemos respirar mais aliviados depois da rodada deste final de semana e trazer algumas novidades de bastidores para você que me acompanha aqui. Mas antes de trazer essas novidades e falar sobre alguns jogadores que eu deixei aqui, que eu escrevi aqui nos meus papéis aqui, gostaria de convidar você que ainda não me segue, para você aqui, ó, essa janelinha vermelha aqui, é só clicar nela aqui, ativar o sininho e você vai receber todo o meu conteúdo de graça aí no seu celular, no seu computador, e assim você estará me ajudando a divulgar os meus vídeos cada vez mais por aí, ok? Desde já eu agradeço a sua participação, a sua audiência e todos vocês que estão sempre aqui comigo. João Vitor está sempre comentando, Marinilda e muitos outros amigos aqui no meu canal e estão sempre junto comigo. Muito obrigado a todos vocês. Isso eu faço porque eu amo futebol, amo o Corinthians, gosto demais do Corinthians e tudo que eu faço é prazeroso por demais. Não faço isso por dinheiro porque eu nunca ganhei dinheiro aqui na plataforma com os meus vídeos, com os meus comentários. Eu comento porque eu gosto de falar sobre futebol. E já que eu gosto, vamos direto ao assunto, né? Quero falar sobre alguns personagens da partida de ontem entre Corinthians e Fluminense, jogo vencido pelo Corinthians na Neoquímica Arena por 2-0. O primeiro que eu quero falar é do gigante, o gigante Cássio, que jogou muita bola ontem. Primeiro tempo só deu Fluminense. Fluminense atacou o tempo todo, chutou de fora da área, o Cássio pegava, chutava queima-roupa, o Cássio pegava, fechado, seguro ali no gol do Corinthians. O Cássio foi assim, como o apelido dele, foi gigante. Jogou muita bola ontem, gostei de ver, sou fã número 1 do Cássio, amo o futebol do Cássio, gosto muito e só tenho que parabenizar você, Cássio. E mais um detalhe, né? Assim, vi uma entrevista sua na Zona Mista, quando você estava dando entrevista lá, que você foi questionado pelo Rodrigo Vessone do portal Meu Timão sobre um lance que você fez assim para a torcida. O Cássio, ele como se ele tivesse chamando a torcida e tentando ouvir se é que tinha alguém o criticando ali. É um gesto assim de pessoas que está ali com a flor da pele, o jogo correndo e muitas vezes as coisas dando errado e de repente acontece um lance desse aí, ele leva a mão assim e não vi maldade no Rodrigo Vessone, olhando assim mais friamente o lance. O Rodrigo Vessone é um cara super do bem, um cara muito bacana. Eu sigo o portal Meu Timão, eu sigo o Rodrigo Vessone. Não achei que ele fez uma pergunta assim impertinente, mas também eu entendo o lado do Cássio. A pressão que esses jogadores sofreram até a vitória do Corinthians ontem é muito grande, é muito grande. E tem uma hora que o jogador ele precisa extravasar, ele precisa soltar essa pressão que está dentro deles para fora. E às vezes uma pergunta como essa, sem maldade do Rodrigo Vessone, o Cássio usou ele como Cristo, usou ele para Cristo e desceu o cacete nele. Ou seja, o Rodrigo Vessone é um cara muito esperto, muito inteligente, cara do bem, vai entender, não vai ficar com birrinha com o Cássio, tenho certeza disso. Vai ser resolvido tudo ali numa boa. Daqui a pouco o Cássio vai falar com ele, tenho certeza disso. Se for o caso, o Cássio vai até pedir desculpas pro Vessone, porque o Cássio é um cara super do bem, mas o que ele falou, que fique bem claro para todo mundo. O dia que ele faltar com respeito à torcida do Corinthians, ele pega a mala dele e vai embora. Acabou.
Não pode faltar ao respeito, não só com a torcida do Corinthians, com o Corinthians e com ninguém. Na vida a gente não pode faltar ao respeito com ninguém. Temos que respeitar todos. Eu respeito os palmeirenses, respeito São Paulino, flamenguista, enfim. Temos que respeitar todos. Todos têm direitos iguais, ok? Falado do Cássio, agora eu quero falar do Fagner, que jogou no meio de campo, jogou ali, tabelou, criou. O Fagner, assim, eu já falei aqui, se vocês procurarem, vocês vão ver o vídeo que eu já falei, na minha opinião, o maior lateral direito do Corinthians de todos os tempos. E no Brasil, me fala um lateral direito hoje que joga o futebol que o Fagner joga. E o Fagner jogou no meio de campo, quando pôde, jogou ali no meio de campo, arrastando a bola para o ataque. E foi dele o passe do gol do Roger Guedes, uma belíssima assistência, ou seja, o Fagner tem que ser muito mais aproveitado, deixar o Bruno Mendes na lateral direita e o Fagner de volante, arrebenta, arrebenta, o Fagner de volante ele chuta até grama, né? Não passa uma com o Fagner ali, então eu acho que isso é dedo do técnico, o Vanderlei Luxemburgo precisa utilizar mais o Fagner. Ele tem esse material humano muito rico na mão dele, que é o Fagner. Tem que saber usá-lo da melhor maneira possível. Não tá dando na lateral? Põe no meio de campo. O Corinthians está precisando de meio de campo? Não tem? Coloca ele ali. Parabéns, Fagner, por estar dando a volta por cima, voltando a entrar em forma e ajudando cada vez mais o nosso Corinthians. Quero também falar um pouco sobre o Matheus Bidu. O que tem jogado o Matheus Bidu, ele está enchendo os meus olhos. Eu já fui crítico, muitas vezes crítica até dura do Matheus Bidu. E hoje ontem, na partida de ontem, ele jogou muita bola. Correu muito, atacou, defendeu, deu passes, cruzou na área, ou seja, participou do gol do Roger Guedes também. Jogou muito bem o Bidu, está de parabéns, está assim, enchendo os olhos do torcedor corintiano e também do Vanderlei Luxemburgo, que pode utilizá-lo com mais e mais frequências ainda. E nós sabemos que o Fábio Santos está num declínio e com certeza não terá muita chance mais no Corinthians, não. A posição hoje é do Matheus Bidu e fim de papo, né? Agora quero falar também sobre... Falei do Cássio, falei do Bidu, falei do Fagner, falar um pouco também sobre o Renato Augusto, o cara para ter estrela na vida. O Renato Augusto, mas ele já entrou no segundo tempo, não interessa. O Renato Augusto jogando futebol, ele não perdeu esse ano. Ele não perdeu uma partida esse ano jogando futebol. Todas as partidas que o Corinthians perdeu foi porque o Renato Augusto não estava em campo. É fato. Isso é fato. É real. E o cara tem estrela. O Corinthians, 8 partidas sem vencer. No dia que o Renato Augusto volta, o Corinthians vence. O primeiro gol ele não participou, mas no segundo ele estava em campo. Ou seja, o Renato Augusto tem estrela. É uma pena. É uma pena o Renato Augusto se machucar tanto do jeito que ele se machuca. Tomara a Deus que agora ele consiga dar uma sequência de jogos no Corinthians, alivie um pouco o meio de campo do Corinthians, né? E o Corinthians possa vencer novas partidas por aí. Falei do Renato, agora quero falar do Luxemburgo. O Corinthians venceu ontem com o dedo do Vanderlei Luxemburgo, com a mão do Vanderlei Luxemburgo, com o projeto do Vanderlei Luxemburgo, mesmo sem ter tempo de treinar a equipe, mesmo sem ter tempo de comandar jogadas táticas da equipe, já é claro, dá para sentir assim a presença do Luxemburgo dentro da equipe do Corinthians. Porque esse cara, ele entende de futebol. Está mexendo as peças que ele tem em mão e colocando cada um no seu devido lugar. Está trabalhando o Fagner numa posição diferente, está trabalhando o Fábio Santos numa posição diferente, está trabalhando o Bruno Mendes na lateral direita, colocou o Bidu na esquerda, colocou o Murilo como zagueiro, está mexendo assim em peças que está dando resultado. Agora, parabéns Luxemburgo,
Você merece. Tomara que contra o Atlético Mineiro você tenha essa leitura que você teve no intervalo do jogo e que o Corinthians possa ir para cima do Atlético Mineiro sem medo. Agredir o Atlético desde o início, porque a fiel torcida vai empurrar. E a fiel torcida empurrando não tem para ninguém. Ok? É isso aí. Falando de Luxemburgo, agora eu quero falar do Pedro. O craque Neto, no seu programa, disse que o Corinthians vendeu o Pedro para o Arsenal. Ele está vendido. Será que é por isso que ele não tem jogado? Será que é por isso que o Luxemburgo não tem escalado o Pedro em campo? Não sei. Vou apurar, vou tentar chegar até onde eu consigo lá dentro do Corinthians e tentar tirar alguma informação sobre a venda do Pedro. Se eu tiver novidade, eu trago para vocês. Mas é muito estranho ele não ter sido escalado, sendo que o Luxemburgo pediu para ele ficar, para ele poder jogar. Ficou, não jogou, e há rumores de que ele foi vendido. Para finalizar, duas contratações do Corinthians que estão em andamento, que o Corinthians está negociando, Cuéllar e Matias Rojas. Dois jogadores que podem ser reforços do Corinthians já na janela, assim que abrir a janela, esses dois jogadores podem vir a reforçar o Corinthians. Outro que o Corinthians, o Ian Couto, de 20 anos, que está jogando lá na Espanha, né, ele pode vir jogar no Corinthians. Ele é do Manchester City, está emprestado para o Girona lá da Espanha, mas pode vir a reforçar o Corinthians. Tudo isso só vamos ver na abertura das janelas, ok? É isso aí, rapaziada. Falando de Corinthians, olha, eu estou esperando você aqui a clicar aqui, se inscrever no meu canal e dar essa força para mim aqui, me ajudar a fazer esse canal crescer cada vez mais. Ok, rapaziada? É isso aí. Falando de Corinthians, agora eu quero que você deixe um comentário aqui sobre tudo isso que eu falei, tudo isso que eu passei para vocês, ok? É isso aí, rapaziada. Obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência. Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Tamo junto. Vai, Corinthians!